Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos, caríssimos rádio ouvintes. Aqui nós temos a carta de São João, em que São João faz um elogio a Gaio por ter acolhido até estrangeiros, né? Eu sempre bato nessa tecla. Um dos cartões postais de um cristão é acolher bem na sua casa ou na paróquia alguém, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa preocupação. São Bento sempre dizia que no mosteiro, quando chegasse uma visita, deveria escolher alguém para cuidar, né, da visita até o último instante. Mesmo hoje, depois de tantos anos, se você vai no mosteiro beneditino, eles escolhem um para te acompanhar. Quando você vai nas refeições, você fica lá no meio e eles te servem ao redor lá, né? Depois eles te acompanham, levam até o quarto, perguntam se você tem algo de necessidade pessoal. Então, é muito importante que o cristão seja acolhedor. Não só acolhedor no sentido de receber em casa, mas na face, né? Pense-se, eu como padre ficasse dando patada, com a cara ruim o tempo inteiro. Não serve para ser cristão, nem para ser padre, nem para ser cristão, na verdade, né? E em outros aspectos também, na família. Na família. Eu sempre tenho dito para não ser vocês os mais chatos da família, né? Que vai nas festas e fica enchendo o saco de todo mundo, porque está fazendo isso, porque está bebendo, porque está jogando truco. Não, vocês têm que ser os que mais abraçam, acolhem. Ah, mas não, né? A primeira coisa que eles têm que ver no cristão é uma acolhida, um rosto de acolhida. Isso é muito importante. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Aristóteles dizia, que é um filósofo grego, que a amizade é o caminho mais seguro para você ganhar credibilidade para convencer alguém. Se você fica de cara feia, de bico, ninguém vai querer se aderir àquilo que você quer ensinar. Nunca. Jamais. Você primeiro deve conquistar a sua... Inclusive tem em Roma, para mim um dos homens mais sábios que existe hoje no mundo, ele é italiano, e ele escreveu 2 volumes desse tamanho assim. Eu até tenho ali, nunca li até hoje, mas chama Teologia da Credibilidade. Hoje você tem que ter credibilidade para
fazer teologia, para fazer missão, né? Por isso que na igreja fala, o que fulano de tal está pregando? Olha a vida dele. Você tem que ter credibilidade. Então, a credibilidade se ganha também com acolhida, com amizade. E no Evangelho, Jesus está pedindo para ser insistente com Deus, no pedido. Claro que tem que ser um pedido também sob a ação do Espírito. Se eu ficar rezando para os meus fiéis trocar o meu carro numa Hilux, não é o ideal, né? Então você pode ficar pedindo muitos anos que não... Tem que ser um pedido movido pelo Espírito. Então ele pede para você ser insistente. Existem situações que você sabe que Deus quer aquilo. Pela própria doutrina da igreja. Então você pode pedir sim. Por exemplo, seu filho seja santo. Que seu filho deixe as drogas. Ah, será que Deus quer? Claro que Deus quer. Ah, mas por que eu não me ouve? Seja perseverante. É isso que está falando. Continua na oração, na penitência, na orientação, né? Fica firme, não recue. Quer o Brasil melhor? Quer. Sem ideologia? Quer. Sem aborto? Quer. Reza. Continua rezando, fazendo penitência, jejum. Quer o fim da guerra da Ucrânia? Quer. Mas por que não para? Vamos rezar pela Ucrânia. Vamos rezar, né? Não parar. Não retroceder. Lógico que Deus não quer essas coisas. Isso é óbvio. Não tem nem que imaginar que será que não. O que Ele quer é que nós sejamos perseverantes. Agora tem um questionamento muito forte aqui no final. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que vai encontrar fé sobre a terra? Ontem eu puxei a orelha de quem não está participando das formações, né? Ontem cedo, né? Porque eu disse que isso vai fazer uma falta extraordinária na sua vida. Ontem, eu estou com aquele áudio do Donato, que é um cara muito famoso em São Paulo, que eu sempre ouvia falar e eu nunca tive contato. Aí eu pedi para pôr no pendrive, eu ponho no carro. E pela primeira vez eu ouvi um ponto de vista dele muito interessante. Porque nós estamos acostumados a dizer assim, você tem que criar o seu filho com o seu exemplo, não é isso? Ele disse, não. Hoje, o exemplo não basta. Porque você tem só o exemplo dos pais, e depois você tem o exemplo errado dos amigos, exemplo errado da internet, exemplo errado da Globo, exemplo errado da escola, e fica o seu exemplo no meio de centenas de exemplos errados. E você vai perder seu filho. Ele disse claramente, os pais hoje são obrigados a estudar. Por quê? Porque eles desde pequeno têm que ensinar o filho a argumentando a lógica de que servir a Deus é melhor. De que viver a castidade tem um sentido. E como é que o pai e a mãe vai ensinar a lógica, o porquê das coisas se ele não estuda? E foi justamente no mesmo dia, você tem que ensinar o porquê. Porque aí quando ele chegar no mundo, e ele vê os exemplos diferentes dos pais, ele vai questionar a lógica de lá. E não vai achar lógica. Entenderam? E ele diz mais. E quando o filho voltar aos pais, os pais ainda têm a chance de mostrar por que é sem lógica lá. Então é muito importante a formação. E não é, se você não tem hábito de ler, hoje tem áudio, né? As formações estão lá gravadas, tem também outros que são muito bons na internet, que vocês podem buscar.
aprofundar a doutrina, a fé, mas vocês precisam entender a doutrina da igreja. Por quê? Como eu disse ontem, que quem está no mosteiro, lá no pé da serra, em Guaratinguetá, e uma clausura lá em Cotias, estão mais preocupados com a situação do país do que muita gente que está aí cego, totalmente cego, não consegue ver o tamanho da batalha espiritual que nós estamos vivendo, porque não se abre a doutrina, não se abre, né? Eu fiquei no mosteiro lá, todos os dias depois da missa, juntava todos os sacerdotes para fazer exorcismo no Brasil, para afastar o Satanás de cá. Semana inteira que eu fiquei lá, não sei se foi azar ou sorte, né? Semana de jejum, sem carne, sem nada, pelo Brasil. E um monte de gente aqui, na cara dura, vendo as situações que nós estamos vivendo, como se nada tivesse acontecido, né? Nada. Impressionante. Então, eu bato na tecla. Aproveitem enquanto vocês podem ter formação. Por exemplo, esse santo de hoje era ortodoxo. Você pode comungar na igreja ortodoxa? Aí, ó, ela estava na formação. Ela estava na formação. Vocês não estavam. A igreja ortodoxa pode ser aceita a sucessão apostólica, mas você só pode comungar se você estiver num local que não tem a igreja católica. Mas você pode comungar. Só que na maioria das vezes eles não aceitam. Certo? Se chama communicatio in sacris, comunhão do sagrado entre a ortodoxa e a igreja católica. Vocês precisam estudar.